Olá, bem-vindos! É um prazer tê-los conosco mais uma semana para o programa A Voz do Trabalhador. Que bom saber que a gente pode contar com a sua companhia, com a sua audiência. E eu vou te contar agora quais são os principais destaques do programa de hoje. Sindicato e Indústria Brasil se reúnem e discutem a situação da empresa e dos trabalhadores. Banco de horas é discutido em assembleia na Cocan. Governo anuncia a ampliação do crédito consignado para trabalhadores CLT. Gasolina e diesel já estão mais caros. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Boa noite! Eu vou dar as boas-vindas agora ao meu parceiro, ao meu colega de toda semana, presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo dos Santos Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo para mais uma semana. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. Vamos começar mais uma semana e também mais um mês novo, né? Nós estamos em fevereiro. Fevereiro. Seja bem-vindo fevereiro, que seja um mês de bênçãos e de vitória para todos nós. É isso aí, que seja um mês que não dure um ano, como foi janeiro. Mas vamos lá, Marcelo, começamos o mês e com notícia nada boa para o consumidor, porque os combustíveis já estão mais caros, é isso mesmo. A gasolina e o diesel estão mais caros desde o último sábado, dia 1º de fevereiro. Isso não tem nada a ver com reajustes nas refinarias da Petrobras. Na verdade, os preços dos combustíveis subiram em todo o Brasil por causa de uma mudança na forma de calcular o imposto estadual, o ICMS, que incide sobre o valor do litro e aumenta o que é cobrado do motorista no visor das bombas. Esse aumento ele foi contratado em 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro. Por meio de uma lei complementar, foi instituída a mudança no cálculo do ICMS dos combustíveis, que passou a ter um valor fixo por litro em todos os estados. Até então, cada estado calculava o ICMS de forma trimestral, com base no preço médio dos 3 meses anteriores. Assim, desde 2022, os estados definem em conjunto o valor do ICMS em todo o país. E desde outubro do ano passado, o CONFAZ, que reúne as secretarias de Fazenda dos estados e do Distrito Federal, acordou que haveria uma nova alíquota do tributo neste ano. No caso da gasolina, a alta foi de quase 10 centavos no ICMS, passando de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro. Já no diesel, o aumento do tributo foi de 6 centavos, passando de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. O ICMS, como a maioria das pessoas sabe, é apenas uma parte do preço final do combustível, que tem ainda a incidência de imposto federal e as margens de lucro da Petrobras, das distribuidoras e dos revendedores. Mas, Marcelo, você sabia que além dessa cobrança do ICMS, a Petrobras anunciou um reajuste de 22 centavos no litro do diesel nas refinarias, que também passou a valer no dia 1º de fevereiro. A petroleira justificou o aumento alegando que o preço era o mesmo desde outubro de 2023. O diesel vendido para as distribuidoras subiu 6,29%. É uma situação muito delicada, mas o mercado acaba influenciando com isso. Porque se a Petrobras não faz o aumento, todo mundo, e o mundo político, tanto também o mercado diz que a Petrobras está perdendo valor e realmente perde o valor internacional. E aí a bolsa cai, o valor agregado da empresa diminui. Então, tudo esse processo. Então, acaba despencando tudo. Então, precisa fazer esse reajuste por causa do mercado que exige isso. E quem vai pagar o pato no final somos nós consumidores.
E nós somos consumidores duas vezes, Lívia. Tanto do combustível e dos alimentos que compramos. Porque toda a nossa mercadoria, ou a maioria das nossas mercadorias que nós compramos no Brasil é transportada por via terrestre, não é pelos caminhões, né? Pelos caminhões, não é pelo trem, não é pro porto, porque geralmente o porto vai para a exportação, você entendeu? Então, isso nós vamos pagar o pato ou o preço duas vezes. E aí incide no valor do frete, enfim. É uma corrente, é um processo, é uma cadeia. É uma cadeia, né? E é para se preparar porque a Petrobras também já anunciou que a gasolina está com o preço defasado e deve aumentar o valor aí nos próximos meses. Então é mais um reajuste que deve vir aí. Começo do ano é sempre assim, né? Exatamente. Vem reajuste do salário mínimo, aí vem reajuste de tudo. Infelizmente, esse aumento vem num momento que eu entendo errado, ou ao contrário, porque a inflação está subindo e precisa conter essa inflação. O Banco Central, mais uma vez, nós vamos falar sobre esse assunto e aumentou a taxa de juros de novo para conter a inflação, mas isso quem perde somos nós, os mais pobres. E num momento que o governo federal discute meios para baratear o preço dos alimentos, né? Para tentar conter o preço dos alimentos. Então, não sei o que eles vão fazer aí nas próximas reuniões. Porém, que o agro já se manifestou, né? Os políticos lá, os agro lá já manifestou o contrário de diminuir ou abaixar o valor dos alimentos. Então, quanto maior o valor dos alimentos, melhor para o agro, não para nós que vamos ao mercado e pagamos alto preço com isso. Exatamente. E ainda falando no setor econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a ampliação do crédito consignado para trabalhadores de empresas privadas, o que deve contemplar 42 milhões de funcionários sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O acordo foi formalizado em reunião do presidente Lula com 3 ministros, além de representantes de 5 bancos, incluindo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, além da diretoria da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. As instituições financeiras irão utilizar os dados do e-social para definir a taxa de juros e a garantia de pagamento do tomador de empréstimos. A medida vai contemplar todos os trabalhadores CLT e as empregadas domésticas cadastradas no e-social. A legislação atual permite ao trabalhador buscar o consignado por intermédio da empresa que tenha convênio com um determinado banco. Com a ampliação anunciada pelo governo, o trabalhador poderá consultar qual banco oferece a menor taxa por meio de uma plataforma que ainda será criada. Segundo a FEBRABAN, a plataforma poderá ser acessada por até 90 bancos que devem competir para oferecer as melhores condições aos clientes. Mas atenção, o trabalhador poderá utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia de pagamento, além do valor da multa em caso de demissão. Embora seja uma promessa, né, a promessa seja que os juros sejam mais baixos, essa medida, Marcelo, ela não pode ser perigosa, porque poderá comprometer parte do FGTS para o pagamento da dívida, inclusive da multa. Exatamente, Lívia. Esse assunto aqui precisa dar uma analisada no contexto que está acontecendo. Entendemos que o governo está querendo fazer algo para facilitar ou diminuir esse valor de juros que está alto dos bancos, mas alguns riscos que nós podemos aqui alertar todos os trabalhadores e trabalhadoras. E aqui eu vou pontuar 3 aqui que a gente precisamos chamar a atenção de cada um de nós. Uma vez você fazendo isso, o comprometimento de sua reserva, que é importante, que é o Fundo de Garantia, o FGTS, é uma espécie de uma poupança forçada, que serve para quê? Uma segurança quando você fica desempregado. Exatamente. Você sabe que se você for demitido, você tem aquele valor e mais uma multa que pode ajudar aí você nos primeiros meses até você encontrar um novo emprego, né? E aí você vai estar utilizando esse dinheiro. Exatamente. E o que mais ainda pode ser o quê? Pode agravar sobre a aposentadoria também dele. Porque às vezes quando você vai
aposentar, às vezes não você vai aposentar, você tem o direito de liberar todo o teu fundo de garantia. Sim. E pode estar comprometido já com isso. Exatamente. Além disso, se o trabalhador ele trabalha 10, 15, 20 anos ainda não tem a casa própria, e aí nesse momento que ele se aposenta ou ele sai da empresa, ele levanta esse fundo de garantia mais os 40% e compra uma casa, compra seu imóvel. E com isso pode comprometer também a compra da sua casa. Porque você usou o teu fundo de garantia ali como com segurança, uma garantia ali do seu empréstimo que você está sendo feito. A outra situação é a sensação de falsa segurança. Por quê? Os juros mais baixos podem incentivar os trabalhadores a se endividar. Exatamente. Às vezes essa pessoa vai tomar um empréstimo, não é porque está necessitando. Não, vai estar a taxa de juros está baixa, eu vou investir com onde não deveria investir. Ou eu vou comprar algo que não é tão necessário no momento, né? Exatamente, por isso que o trabalhador precisa aqui avaliar se realmente é preciso fazer essa situação. E o último risco aqui também é o risco de inadimplência, que o trabalhador não conseguir honrar ali seus compromissos nas suas dívidas. O que vai acontecer? Esse valor será descontado no teu fundo de garantia, porque você deu como garantia. Eu não paguei a parcela, automaticamente, no meu ver aqui, vai acabar descontando aqui no fundo de garantia o que você já tem lá garantido na caixa, ou seja, a sua poupança. Isso aí prejudicando a sua estabilidade financeira futura. Porque aí como acontece? Vamos falar um exemplo aqui. Fizemos um empréstimo lá de garantia de 15, 20 mil reais. Vamos falar que as parcelas eram de 500 reais. Aí esse mês eu me enrolei. Aí eu não vou pagar. A caixa, o banco vai lá, aciona a caixa, que você assinou o documento para isso, vai lá, tira 500. Aí vai lá outro mês, não estou devendo porque a caixa pagou. Vai lá, pouca hora você gastou todo o teu fundo de garantia, porque você perdeu o controle da situação. E você, como aconteceu na primeira parcela, vai na segunda, terceira e vai indo. Vira uma bola de neve e você se comprometeu todo 100% do teu fundo de garantia em parcela. Quando você é mandado embora, você vai ter o direito somente dos 40%. E isso se não tiver negativo. E aí você não tem nem o fundo de garantia, e aí corre o risco que você está com as parcelas ainda do empréstimo para pagar. Quer dizer, vira um problemão, né? Exatamente. Por outro lado, Lívia, há benefício também que nós não podemos aqui não falar que tem benefício. Tem. O juro mais acessível pode o que eu uso no fundo de garantia para reduzir os riscos do banco. Isso normalmente é a taxa de juros menores. Igualmente você tem uma casa, você faz o refinanciamento da casa para ter um juro baixo. Ou então você dá com uma casa de garantia, você passa a não ser mais dono da casa, né? Que quando você dá a casa ou carro de garantia, o teu móvel passa para o nome do banco e você não pode mais vender enquanto não quitar a sua dívida. Sim. Então isso deixar bem claro. E fazendo isso também tem um maior acesso ao crédito. Pode ser uma alternativa viável para quem precisa realmente do empréstimo. Para ter essa garantia, eu vou fazer porque a minha conta estourou, tem algumas dívidas e o banco está cobrando um valor muito excessivo, eu preciso, não basta nisso, eu quero quitar para fazer uma dívida só com juro menor. Isso tudo bem, mas você não pode fazer achando porque está com a taxa menor e sair fazendo aí seu empréstimo aí indevido. Então, nós dependemos muito do equilíbrio nosso para tomar essas atitudes, essas decisões. Nós temos que ver o nosso planejamento financeiro. Se há risco, se não há, como que pode, dá para fazer ou não. Não tome aí nenhuma decisão pelo momento. O impulso, né? Então você faz o planejamento da sua vida primeiro. Eu costumo dizer que é sempre colocar tudo na ponta do lápis, né? Tudo na ponta do lápis. Quanto eu ganho, o que eu estou gastando, se realmente eu preciso, quais gastos eu posso cortar para tentar não fazer empréstimo, porque a gente sabe que se você pega 10, você vai pagar o dobro, o triplo. Então, tudo é planejamento, é fazer conta, é colocar no papel. Essa iniciativa, ela deve ser enviada este mês para análise do Congresso Nacional. Mas antes, o presidente Lula deve fazer uma nova reunião com os ministros para definir os últimos ajustes do texto. Bom, vamos falar de vagas de emprego agora, gente? Começo de ano, vamos dar aquela guinada na vida? Você que está procurando emprego ou você que quer mudar de emprego, enfim.
A Citrojuice, que é uma empresa localizada em Itajubi, está com vagas abertas. As vagas são operador industrial, analista de laboratório, auxiliar administrativo, mecânico industrial, caldeireiro industrial, servente e pedreiro. É preciso ter disponibilidade para trabalhar em turnos e a empresa oferece transporte para as cidades de Catanduva, Borborema e Novo Horizonte. Marcelo, quem tiver interessado, o que deve fazer? Precisa enviar o seu currículo, e aqui eu quero chamar bem a atenção. Pode mandar o currículo também para o sindicato, que o sindicato vai encaminhar para a empresa, ou mesmo você pode fazer também no e-mail da empresa aqui, que está recrutamentoitajubi@gmail.com. Então, caso você não consiga mandar por e-mail, você pode enviar aqui para as redes, no caso o WhatsApp, o e-mail do sindicato, que nós iremos passar para a empresa. Ou mesmo você passar lá, que entrega no balcão, que as meninas vão escanear e vão mandar no e-mail também da empresa. E o importante aqui, Lívia, aqui sobre salários, porque se você tiver dentro das funções aqui, o teu salário é conforme a tua profissão. E cada uma aqui tem um salário diferente. Tem até desde o operador até o auxiliar tem aqui. Então, se você falar, mas qual é o valor lá? O valor depende do profissional que você é. Da função que você desempenha. Se você já é um operador da indústria, no caso de suco, você sabe alguma coisa já, você vai diretamente como operador 1, 2 ou 3, a forma que é feita na empresa lá. Esse é um momento bom. E se você se você está desempregado, mande seu currículo para nós. Não somente na Citrojuice, mas tem várias empresas nos procurando, pedindo aí que nós enviamos currículo dos trabalhadores para as empresas. Então você pode passar lá no sindicato, Rua Lagoa 123, funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. As meninas escaneiam e encaminham o seu currículo. Você pode mandar para o e-mail do sindicato, assessoria.sinal@gmail.com, ou também para o WhatsApp, ou diretamente para a empresa, recrutamentoitajubi@gmail.com. Marcelo, vamos fazer um intervalo? Vamos. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta para falar sobre a Cocan. Fica aí, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e o assunto agora é Cocan. Na última sexta-feira, 31 de janeiro, o sindicato esteve na empresa para realizar assembleia com os trabalhadores. E agora o Marcelo vai nos contar tudo o que aconteceu lá. Qual foi o motivo dessa assembleia, Marcelo? Lívia, teve dois motivos para essa assembleia. Nós reunimos com a diretoria da Cocan. E aí, eles trouxeram para nós, para o sindicato, algumas situações aí que precisava fazer uma alteração, fazer um aditivo no banco de hora. E aí nós conversamos, aliamos, e aí tem que levar para os trabalhadores, em assembleia. E outro assunto foi o PLR, mas só para entender que quando nós fechamos as nossas negociações em setembro, quando não tinha banco de hora, a pedido dos trabalhadores, nós conseguimos ter um banco de horas de 30 horas naquele momento, que é benéfico para os trabalhadores. O pessoal da Cocan gosta desse banco de hora, que serve para ir numa reunião do seu filho, pode sair um pouquinho mais antes, desde que tudo combinado com a liderança ali, com os encarregados, com antecedência. Ou você quer esticar também a sua folga, também usa o banco de hora para isso.
Então, naquele momento, o banco de hora era 30 horas, tanto positiva como negativa, e também a forma de pagamento era 50% das horas extras ia para o banco e 50% pagava na folha de pagamento. Com essa situação do cenário internacional, e nós estamos passando aqui também o valor que está o café. Exatamente. A saca do café, ela praticamente dobrou o preço, tá? E com N razões. E com isso, os exportadores, as pessoas que compram, diminuíram a compra, tá? Não é crise, é um cenário que está passando neste momento aqui. Então, a Cocan pediu para fazer aumentar esse banco de hora de 30 para 240 horas, tá? Então, nós conversamos com os trabalhadores, explicamos a situação e aí os trabalhadores já entendiam que nós já passamos por um momento desse em 2022 e também em 2023 e todos lá concordaram com a mudança aí, porque todos estão sentindo, para não tomar nenhuma decisão, porque o sindicato e tanto a empresa temos o comprometimento ali de não demitir funcionários. Porque fizemos no passado isso, quando um cenário desse estava acontecendo, pessoas anteciparam férias, fizeram vários movimentos para não demitir. Porque demissão é o último caso que nós queremos. Até então, quando você perde um profissional, ele sai para o mercado, hoje o mercado está aquecido, nós estamos aqui hoje oferecendo vaga de emprego, então quando você sai de lá, para você retornar é difícil, porque você não vai sair do seu emprego que te deu oportunidade naquele momento para retornar. Então, esse foi um dos motivos que nós fizemos as assembleias. E o pagamento também, 50% para o banco, 50%... Não, dessa situação ficou 240 horas, 70% vai para o banco e paga 30% dentro da folha de pagamento, como era antes, em 2023. Entendi. E aí vocês foram em todos os horários conversar Sim. com os trabalhadores? Tivemos às 6 horas na Cocan Indústria, 6 horas às 7 horas, às 8 horas na Cafeína, retornamos às 14 horas e às 14h30. Tá. E aí o pessoal entendeu, aprovou as mudanças e aí já foi feito o aditivo para essa mudança. Exatamente, nós falamos ali com os trabalhadores aprovaram, já entendi a situação realmente que eles estão vivendo lá, ele está vendo que não tem produto, inclusive na última assembleia, no horário das 14h30, seria às 16h. Como não tem o que queria fazer, antecipou para as 14h30 e depois já liberou todos os funcionários para ir embora. Isso não foi para banco de hora. Como foi de pé, perguntamos lá, não, isso para banco de hora não. Isso aí hoje, como era dia 31, né, estaria contemplando o trabalhador como ele trabalhou o horário normal. Mas como não tinha o que fazer, já liberou, naquele momento era às 14, era às 15h20, mais ou menos foi a hora que acabou a última assembleia. E para se ter uma ideia, pessoal, entre os vilões da inflação em 2024 estiveram alimentos de consumo popular, como a laranja, o café e a carne. Além dos três, completam a lista de compras do executivo o açúcar e o óleo de soja. Então, para vocês verem aí que realmente são produtos que mexeram muito no bolso. E vocês também falaram sobre o pagamento pela participação nos resultados, né? Exatamente. Se você for olhar isso, a gente explicamos bastante para todos os trabalhadores, porque nós estamos falando de um cenário que não está sendo efetuado pedidos, compras ou confirmações, e de repente nós vamos lá levar uma ótima notícia que nós negociamos para os trabalhadores sobre o PPR, que é Programa de Participação dos Resultados. Então, o que aconteceu? Eu deixei bem claro para os trabalhadores que aquilo que estava ali era reconhecimento sobre o que aconteceu em 2024. Porque até então, a participação dos resultados foi de 2024. E com isso, houve uma alteração, teve duas alterações. A primeira é que o pagamento seria dia 15 de fevereiro, seria um sábado, vamos antecipar para o dia 14, uma sexta-feira. E dentro do programa de participação do resultado tem várias metas. E uma delas chama metas setoriais ou individuais, a famosa Meta Gold, que se refere a 60% do programa. Em valor era R$ 1.035. Na nossa negociação, vendo que
Os objetivos foram alcançados pelos trabalhadores e isso precisava ter um reconhecimento. Então essa meta hoje, que ela é setorial e individual, ela passa aí de 1.035 para 2.070. Então tem um aumento aí de 60% para 120%. E no final, os trabalhadores podem aí, não todos, mas aquele que for contemplado em todo o programa pode receber aí quase R$ 5.000 aí no valor de participação do lucro. Lembrando que não é para todos, porque tem vários requisitos lá. Um deles é o tempo de trabalho, outros é atividade secundária, que é CIPA, brigada e instrutor interno também, que compõe também a tabela das metas lá do programa de participação dos resultados. Então, atingindo todas as metas, ele pode ganhar até R$5.000. Quase 5 mil, dá 4.835, se não me falha a memória aqui. Olha que beleza para um começo de ano, hein? E antecipando para o dia 14 de fevereiro. Numa sexta-feira ainda, hein? Exatamente. Que beleza! Bom, Marcelo, saindo da Cocan, agora a gente vai falar de um assunto estadual, que também na última semana, os diretores da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do interior de São Paulo estiveram reunidos em Araraquara para o planejamento de trabalho desse ano. O foco dessa reunião, Marcelo, foram as negociações desse primeiro semestre? Exatamente, Lívia. O foco principal foi sobre os preparativos para esse primeiro semestre, que será muito difícil. Difícil já é normal, né? Mas esse ano tem vários ingredientes aí que vai ter o contexto. No primeiro foi a seca do ano passado. O segundo agora vai falar que é a chuva que está chovendo agora, diretamente, que sempre alguém reclama. Ontem mesmo eu estava assistindo o Globo Rural, tinha produtores em Goiás pedindo para não chover para fazer a colheita da soja. Tem outros pedindo para chover porque a soja estava passando por aquele momento que precisava de chuva. Ainda até brinquei com minha mãe e falei, e agora? Deus vai ouvir quem? Chove ou não chove? Chove ou não chove? Quem precisa, quem não precisa. Então é um momento delicado que passamos, mas nós temos que entender, nós como trabalhadores e trabalhadoras, não podemos aqui receber toda a carga que sempre recai para nós, que o prejudicado sempre somos nós. Então, na nossa diretoria lá, nós definimos aí a nossa estratégia de negociação, os parâmetros que nós queremos, o processo dela, como vai ser. Discutimos também quem será os coordenadores da negociação e, mais uma vez, a diretoria da federação nomeou a mim para fazer a negociação do primeiro semestre lá, junto com o companheiro Edson de Araçatuba. Nós vamos estar participando de todas as negociações aí, levando os pleitos dos trabalhadores, porque em breve o sindicato e a federação já prepara aí as assembleias de montagem de pauta. Então nós tratamos desse assunto também. Lá também nós tiramos, Lívia, os assuntos, principalmente ali, as datas comemorativas, que tem Dia do Internacional da Mulher. A companheira Dulce, que é a presidente de Araçatuba, vai ficar responsável pela coordenação de todo o sindicato que queira fazer essa campanha, fazer um bom evento, vai procurar ela. E também ficou para o companheiro Ricardo, também de Jabuticabal, todos os outros eventos, como acidente, de CIPA, sobre todas as coisas que envolvem Novembro Azul, qualquer outra coisa assim voltada também aí, vai ser pelo encargo dele. Além também que nós colocamos também bem claro aí qual o objetivo nosso na nossa negociação, e nós precisamos muito dos trabalhadores nas assembleias, porque trabalhadores unidos, trabalhadores ali junto com o sindicato, junto com a federação, o resultado será muito melhor e maior. E como você já adiantou, vocês esperam dificuldades para essas negociações, que geralmente são as mais complicadas do ano. Então tem o fator seca e queimadas do ano passado, que vai ser um artifício utilizado na mesa de negociação. O excesso de chuva, vamos falar que é excesso de chuva, que atrapalhou, vamos falar do dólar, vamos falar da taxação dos Estados Unidos, tudo vai ser motivo para na hora da negociação eles implicarem aí com o reajuste. É exatamente isso, Lívia, que você explicou, mas nós vamos deixar bem claro nas mesas de negociações que nós não vamos fechar nenhuma negociação tão somente com a inflação ou o NPC. Nós vamos querer
a inflação acumulada dos últimos 12 meses e mais aumento real. É isso que nós vamos buscar nas assembleias e por isso que é a importância da unicidade, da união dos trabalhadores para dizer para nós que não querem nenhum aumento abaixo da inflação, não tão somente inflação, porque nós já falamos aqui sobre combustível que está caro, alimento que está caro, e nós somos trabalhadores que produzimos, somos consumidores. Nós consumimos isso, nós pagamos esse preço. Então, nós precisamos também valorizar os nossos salários. Sem contar que o ano passado vocês conseguiram números muito importantes nas negociações, né? Então não vai retroceder, é sempre melhorar. Exatamente. Agora a gente vai sair da federação, da economia e vamos falar de saúde. Catanduva vai reforçar o combate ao Aedes aegypti com a implantação das estações disseminadoras de larvicida, EDLs. É uma tecnologia criada pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Ministério da Saúde. A iniciativa chega ao município como mais uma ferramenta para reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A parceria para a implantação dessas estações envolve a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e a Fundação Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Um encontro para a organização da ação aconteceu nos dias 29 e 30 de janeiro em São José do Rio Preto. Na região, apenas Catanduva, Rio Preto e Votuporanga é que vão receber essa tecnologia. Está sendo feito um mapeamento na cidade para verificar a necessidade do município. Em princípio, serão 3.000 armadilhas na primeira etapa e mais 3.000 chegando em 30 dias para intensificar o controle e reduzir a quantidade de mosquitos na cidade. Dentro de 15 dias, as estações disseminadoras de larvicida começam a chegar em Catanduva e os primeiros bairros contemplados serão Centro, Cidade Jardim, Bom Pastor e Parque Flamingo. Essas estações, como que elas funcionam? Elas são estratégicas, elas atraem as fêmeas do mosquito que entram em contato com o larvicida e acabam espalhando o produto por outros criadouros ao longo do seu ciclo de vida. Esse método se destaca por sua eficácia, pois ele age diretamente na interrupção da reprodução do Aedes aegypti. A cidade vai arcar apenas com custos operacionais, como pessoal técnico para instalação, motorista, veículo e a troca mensal da tela com o larvicida. A Prefeitura também tem investido em estratégias tecnológicas para combater a dengue, utilizando drones operados pela Guarda Civil Municipal para identificar focos do mosquito, inclusive em imóveis fechados. Mas é claro que tudo isso não tira a nossa responsabilidade. Afinal, cada um precisa fazer sua parte na luta aí contra a dengue e não deixar que esse mosquito se prolifere. Principalmente com essa chuvinha intensa que tem caído nos últimos dias, é bom sempre observar nos quintais se tem algum objeto com água parada, se a caixa d'água está limpa, se as calhas estão limpas. Sempre observar tudo, os ralos, para que não tenha água parada e esse mosquito não se desenvolva, né, Marcelo? Exatamente, Lívia. A Prefeitura está fazendo a parte dela, precisamos nós fazer a nossa parte. Principalmente você que tem a casa fechada aí e você precisa procurar a Prefeitura, ver um dia que pode ir lá abrir para fazer a vistoria, ver o que tem alguma coisa. Às vezes você é o dono, tem lá mais de meses ou anos sem ir lá, e lá pode, na sua casa pode estar criando aí uma situação muito delicada para os vizinhos, né? Exatamente. Agora você não está lá morando do lado, você não está do lado, mas tem vizinhos lá que estão morando. Então você precisa ter essa consciência, porque nós temos que atuar junto essa situação. Porque vocês estão vendo que hoje em Catanduva está chovendo. Está chovendo em Catanduva, acredito que a região inteira está chovendo choveu no final de semana. E com esse calor e chuva, a situação da dengue é que ela mais gosta. É a situação de reproduzir mais ainda. Então, você aí que está nos assistindo, começa a alertar seu vizinho, a sua vizinha, os trabalhadores nas empresas, começa a comentar, dizer a importância de nós cuidarmos.
sobre a dengue, porque a dengue mata e muitas pessoas estão passando por um momento difícil aí por causa da dengue. Então, nós temos que se prevenir, não deixar isso acontecer, porque isso pode levar para sua casa, você pode estar vizinho aí, um moradouro aí da dengue. Exatamente. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. Não sai daí. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora nós vamos falar sobre a Indústria Brasil. No último programa nós falamos sobre o encerramento das atividades da empresa, que resultou aí na demissão de 10 funcionários e diretos, né? Além de interromper aí uma cadeia de pessoas que compravam o sorvete e revendiam. Na última semana, o Marcelo esteve reunido com o advogado e com o proprietário da empresa e, segundo eles, a situação começou a ficar difícil ainda lá na pandemia. É isso mesmo, Marcelo? Explica pra gente o que o pessoal da empresa explicou para você. Exatamente, Lívia. A gente conversamos ali bastante e naquele momento, na pandemia em 2020, onde tinha os programas lá do governo federal que poderia fazer suspensão de contrato, o sindicato foi um dos que fizemos com os trabalhadores lá para não mandar embora, porque é lockdown, ninguém saía para tomar sorvete, porque era até proibido. Essa era a situação daquele momento. Para preservar vidas, você não poderia, tinha que ficar em casa. Algumas lojas fecharam. Então eles passaram por aquele momento delicado de 2020, aí levando 2021. Aí precisou tomar algumas providências, refinanciar caminhões, fazer algumas situações. E naquele momento ele estava com vários trabalhadores, não tinha 10, tinha mais de 30 trabalhadores. E com isso, voltando, eles precisavam fazer produtos novos, reduzir o custo e acabou comprando maquinários novos, que até então diminuiu o número de funcionários, que veio para 10. Então, tinha uma dívida já. Aí no decorrer do tempo aí, o empresário falou para mim que a empresa é rentável, realmente mas a dificuldade que veio de 2020, 2021 e com isso não conseguiu mais estar honrando com os compromissos. Honrou com os compromissos com os trabalhadores em questão de salários, mas deixou o fundo de garantia há 2 anos e meio sem depositar. E no final, como nós falamos aqui, mandou os trabalhadores embora e não pagou as verbas rescisórias, que é o direito que você tem ali, que é garantido que você tem. Então ele contou toda essa situação, falei que pena que eles não pediram ajuda para o sindicato, porque eu acredito que o sindicato é o primeiro que deve ser informado, porque o sindicato pode ajudar em qualquer situação adversa que passa a empresa, mas isso não aconteceu. O sindicato foi saber da situação quando retornou de férias e pelos próprios trabalhadores que foram lá pedir informações. Ô Marcelo, e agora como é que fica a situação dos trabalhadores? Os processos trabalhistas seguem para o pagamento das verbas? Como é que vai ficar aí? Dentro da nossa conversa, eles perguntaram, dá para a gente fazer alguma coisa? Eu falei, nós informamos que é o nosso dever do sindicato, a nossa prerrogativa é informar os trabalhadores a forma correta e segura. Não 100% segura, porque depende de vários fatores, mas uma situação segura que pode ser entrar com ação aí trabalhista, requerendo aí o pagamento das suas verbas rescisórias e também o depósito do fundo de garantia. Esse é o primeiro passo que avisamos à empresa, que nós tomamos, que é o que o sindicato precisa realmente fazer. E aí, entrando com a ação,
vai precisar o quê? Aí eles alegaram, a gente precisava assinar qualquer documento para garantir. Eu falei, não, nós vamos fazer isso via judicial, que é uma situação de garantia com os trabalhadores. Aí eles falaram da situação da venda, aí eu falei, se vender, vai pagar, ótimo, faz um acordo na Justiça do Trabalho mesmo, faz a quitação aí dos termos lá, e nada impede que os trabalhadores se achar no dever que tem algo para receber como horas extras que não foram pagos, insalubridade ou precariedade, possa entrar com outra ação individual, que não é essa ação, que essa ação também é individual, ela não é conjunta, mas para uma coisa não misturar com a outra, porque a verbas rescisórias, só para o trabalhador e trabalhadora que está nos assistindo entender, as verbas rescisórias é garantida sua, é seu, é de direito seu. Agora, se você fala que tem um direito, que você acha que tem um direito de adicional de precariedade, insalubridade, as horas extras, aí sim é outro processo que você vai ter que provar, tem perito no caso que comprovar que você tenha esse direito. Então, um é direito adquirido e outro o juiz precisa julgar, precisa passar para avaliação para saber se tem direito ou não. Que aí no caso das verbas rescisórias é saldo de salário, férias, terço de férias, 13º, fundo de garantia, tudo isso. Exatamente. E é verdade que a empresa está à venda? Se tiver alguém interessado, pode entrar em contato? Exatamente, o proprietário lá na reunião conversou, deixou bem claro e pediu ter ajuda para o sindicato. Falou, divulgue isso, que possa. Se alguém que estiver interessado em comprar, eles querem vender tudo. Inclusive os maquinários, tem lá as máquinas que são novas, que valem aí 250 mil, tem de 150 mil, então ele vende a empresa completa. E ele nos confessou lá que a empresa é rentável, a única situação que dificultou o processo do pagamento é a situação daí do ano de 2020 e 2021, porque teve que fazer algumas renegociações, refinanciamento e a conta chega, como nós falamos com os trabalhadores sobre o fundo de garantia. A conta chegou, não deu mais para pagar e acabou fazendo isso. E mesmo assim eles tentaram, lá ele explicou também que tentou salvar a empresa por várias situações. No início fizeram várias campanhas, tinha um sorvete na pedra, tinha várias situações, e depois veio criar o sorvete de pote também, que não tinha, foi uma criação para tentar aí se erguer a empresa. Mesmo assim foi um sucesso, aí, tanto a pedra como o pote, porém foi insuficiente pelo tamanho da dívida, porque a dívida, um juro que nós estamos hoje no Brasil, a dívida foi rolando e foi crescendo aí e não deu para dar continuidade aí nos trabalhos. Mas a empresa está aí à venda, os interessados podem nos procurar, nós passaremos aí. Inclusive tive uma reunião com o empresário a semana passada, Lívia, que eu falei sobre isso, e aí o empresário é um estrangeiro dos Estados Unidos, e aí ele falou, vou ver com o meu sócio lá, se a gente pode fazer uma visita, conhecer. Então o sindicato também está ajudando, porque isso é bom para a cidade. Nós não podemos perder aqui, tanto bom para a cidade da forma de geração de emprego e impostos também, que é gerado aqui na nossa cidade. Então se você souber de alguém, um empresário, alguém que queira, entre em contato conosco, nós queremos aí reabrir a sorveteria, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, não só para os trabalhadores, mas para a cidade. Marcelo, um assunto, qualquer dúvida sobre essa questão da Indústria Brasil, né? Os trabalhadores tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com o sindicato, né, Marcelo? Exatamente. E um assunto também que é bastante polêmico é sobre a questão do saque aniversário do FGTS, que é uma alternativa ao saque e rescisão e permite que o trabalhador saque parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário. Nesse caso, se o trabalhador for demitido, ele não vai poder sacar o valor integral da conta, apenas o valor da multa rescisória. Na sistemática padrão do FGTS, ou seja, no saque e rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito ao saque integral da conta, incluindo a multa rescisória quando devida. O saque aniversário é disponibilizado aos optantes pela modalidade no primeiro dia útil do seu mês de aniversário. O prazo para o saque é de 60 dias. Então, por exemplo, quem nasce em janeiro tem de 2 de janeiro a 31 de março. Nascidos em fevereiro, de 3 de fevereiro a 30 de abril. E assim por diante, mês a mês. A adesão à modalidade do saque aniversário, que é opcional,
ela deve ser realizada por meio do aplicativo ou do site do FGTS, e por esses canais o trabalhador deve cadastrar uma conta bancária para receber o valor. Esse valor vai estar disponível em conta 5 dias úteis após o pedido, se ocorrer no mês de aniversário, segundo a Caixa. O valor do saque aniversário é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do trabalhador no FGTS. Depois adiciona-se uma parcela adicional que depende do saldo disponível. Na sua opinião, é uma boa alternativa? É uma forma de ajudar no pagamento das contas, por exemplo, ou também dá uma falsa sensação de segurança? Vamos lá, Lívia, a gente precisa deixar bem claro para os trabalhadores. Este assunto, nas assembleias, lógico, logo quando saiu esse saque aniversário, nós informamos os trabalhadores que é um perigo. A minha opinião em particular, levamos aos trabalhadores e falei, não façam isso, não façam esse saque. Por quê? Dentro desse saque tem várias situações aí, como você já disse aqui, você que fez esse saque aniversário, o teu fundo de garantia ficará retido ou parado por 2 anos. Então hoje, você não é dono de empresa, você não sabe qual é o dia e a hora que será demitido. Porque quem não tem estabilidade, que às vezes eu falo, nem o dono tem estabilidade, porque se ele não administrar, é o caso que vem acontecendo em algumas empresas aí, fecha, então nem o dono tem estabilidade. Mas querendo ou não, ele tem, quem fala é o CNPJ, não é CPF. Deixar bem claro sobre isso. Mas, trazendo esse assunto aqui, é bem claro dizer aos trabalhadores, não faça isso. Porque se você for demitido, você vai ficar retido aí o teu fundo de garantia. Você só vai receber a multa dos 40%. Isso pode ser pouco, não vai servir aí para te manter, ou você tinha um propósito de usar esse fundo de garantia para comprar casa, como nós já citamos aqui, ou fazer uma coisa nesse sentido, vai estar retido por 2 anos. Por que estou falando isso? Quando eu falei, muitas pessoas nos criticaram, criticou o sindicato. Aí, o que acontece? Pessoas veio nos relatar que foram demitidos, ficou retido o seu fundo de garantia, precisou fazer empréstimo porque tinha suas dívidas para pagar e não conseguia mais pagar e teve que fazer empréstimo porque o teu fundo de garantia estava retido por 2 anos. Então, esse cuidado que eu chamo a atenção para os trabalhadores que não façam, tá? Por quê? Nós sabemos que tem vantagem do fundo de garantia, mas a desvantagem é maior, que é o período de 2 anos que precisa ter. Mas vamos lá. O acesso anual do fundo de garantia é para ajudar numa situação de emergência. Aí você pode falar assim, aconteceu um fato para mim que depende, mas se eu fazer um empréstimo no banco, se eu fazer um vai demorar 15, 20, 30 dias. Eu preciso com urgência, como a gente viu aqui. Você tem que estar dentro do saque aniversário, no período de aniversário, para fazer isso. Até 5 dias cai na conta. É rápido. Isso é para quê? Para uma emergência. Mas lembre-se, se você fizer isso, você vai ficar com o seu fundo de garantia retido aí por 2 anos. A possibilidade de usar como garantia no empréstimo permitir uma taxa mais barata, que nós falamos anteriormente sobre isso. Então, a desvantagem também é uma situação também que a gente precisa trazer. A maior é o que vai ficar retido por 2 anos. Na demissão, reforçando aqui, você só vai receber os 40%. Essa é uma desvantagem, tá? Outra coisa, você acaba o teu saldo de fundo de garantia, que seria usado para situação de necessidade, comprar uma casa, você trabalhou 30 anos, 40 anos, o teu fundo de garantia está lá, que você não é aposentado ainda, tá gordo, vamos falar isso. Se você fez esse saque, você vai ter que esperar 2 anos para fazer essa movimentação. E aí, se você foi demitido nesse período, como que você vai fazer? Então, são situações que nós precisamos trazer aqui para os trabalhadores e os trabalhadoras ter ciência dessa situação. E outra coisa, como aderir ou cancelar? A Lívia já falou aqui, para aderir, precisa ser no aplicativo do FGTS ou no site da Caixa Econômica Federal, ou diretamente na sua agência. Sim. Para cancelar também é esse mesmo processo, você pode pedir o cancelamento. E o cancelamento, só lembrando que esse cancelamento vai ocorrer após 25 meses, quer dizer, 2 anos e 1 mês depois.
Porque se você fez um contrato, você assina, ou você aceita lá como tem no aplicativo, aquilo vale para 2 anos. Então, eu fiz, venceu agora 2 anos. Só você não fazer de novo ou você cancelar, porque se você fez automático, se você for lá, automaticamente vai cair na sua conta. Se você fez isso, vai lá, pede o cancelamento. Isso não quer dizer que cancelou na hora. Vai ter aquela carência dos 24 meses, e aí, deixa bem claro aqui, que aqui não é só 24 meses, sim, 25 meses da solicitação. Nossa, é uma coisa bem complicada e que as pessoas não se atentam a esses detalhes. Isso surgiu na época da pandemia também, né? Que foi uma forma que o governo lançou para tentar aí ajudar o trabalhador, porque muita gente não estava trabalhando, perdeu o emprego. Então tinha essa questão do saque aniversário, teve salário reduzido, enfim. Mas foi muito importante, acho que na época, né? Sim. Ajudou na época, mas hoje é preciso tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas, né? É isso aí. Bom, e falando ainda na questão econômica, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, o Banco Central confirmou as expectativas com o aumento da Selic para 13,25%. E a sinalização de mais uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião que acontece em março, mas deixou em aberto os próximos movimentos. Analistas enxergam um comunicado mais brando na decisão do Copom sobre a Selic. Esses agentes de mercado especulam sobre a chance de o Banco Central encerrar o ciclo de altas na Selic mais cedo. Porém, vale destacar que, embora o ciclo possa ser mais intenso e terminar mais cedo, o mercado ainda enxerga uma taxa mais próxima de 16% do que de 15% no contexto atual. Ou seja, o Brasil ele pode atingir a maior taxa de juros do mundo nos próximos meses e é bom o brasileiro se preparar, não contrair dívidas, financiamentos, né, Marcelo? Exatamente. Então, é uma dica aqui que a gente precisamos tomar cuidado, porque toda vez que a taxa de juros aumenta, fica mais caro os empréstimos, toda essa situação, tá? Então, você precisa tomar cuidado de fazer empréstimo por causa da taxa de juros. E o que nos chama a atenção aqui também essa taxa de juros aumenta para conter a inflação. E aí aqui a gente precisa trazer bem claro para os trabalhadores e trabalhadoras que a inflação não é uma situação não, nós podemos ter uma regra ou um remédio para isso. O remédio atualmente é o quê? É subir a taxa de juros para conter a inflação. Mas a inflação ela é alta por N fatores. E aqui eu vou citar alguns aqui para deixar bem claro aqui para os trabalhadores. Para conter isso, poderia abaixar o que? Um pouco a meta era fazer o que? O governo federal reduzir ou retirar os programas sociais. Isso não dá porque vai penalizar os mais pobres. Exatamente. Que eles vão lá, a dívida do governo está alta, isso, o mercado exige isso e tal. Mas se for mexer nos programas sociais, não dá para os mais pobres. Ninguém vem falar aqui de tirar os bilhões ou trilhões que tem de recurso para as eleições, para os fundos partidários, os PIX, as emendas PIX da vida aí. Ninguém fala de reduzir isso, mas quer reduzir, sim, para os trabalhadores. Outra coisa também que vem aumentando também a inflação é a questão dos alimentos, o preço dos alimentos. E aí também tem N fatores. Um é o setor da seca, quando falta produto, se aumenta o valor. Também é a chuva demais devido à região onde tem alimentos, onde produz alimento, aumenta também porque se perde, se tem pouca procura, falta procura no mercado porque choveu bastante, a inflação também sobe. Então não depende do governo, não depende de mim, não depende de você. Isso são fatores climáticos que não dependem de nós. Depende assim, porque a gente não podemos poluir tanto. Exatamente. Mas a conta chega, um lugar faz muito sol, a seca, outro lugar tem muita chuva, acaba prejudicando. Outro fator também importante é sobre a exportação. No nosso caso, vou usar aqui um item aí que está bombando a exportação, aí é o setor de carne.
O setor de carne está exportação aqui muito para fora e com dólar alto. A nossa carne sobe. Sobe. Não é questão que sobe, Lívia. É que a oferta é menor, né? Exatamente. Se eu posso, vamos fazer uma comparação aqui. Se eu posso vender 1 quilo de contrafilé para o exterior, para exportação, vamos falar, a R$40, por que eu vou vender para o interno por 30 ou 35? Então, se o dólar está alto, eu vou vender ao dólar e o dólar está valorizado, eu vou exportar que eu ganho mais. E quando você exporta, falta produto no mercado interno e isso aumenta. E isso impacta onde? Na inflação. Isso é óbvio. E outra coisa também, além do clima que já falei, a situação da chuva, tem também aí, posso falar uma situação pessoal minha, uma crítica pessoal minha, é do presidente dos Estados Unidos aí que vem aprontando a cada situação que ele fala aí, que ele está brigando com o mundo inteiro. Tá achando aí todo mundo. Canadá, México, Colômbia, e faz essas ameaças constantes. É mercado. A insegurança é muito grande. Se os Estados Unidos, até ameaçou o Brasil também de taxar também. Só que o governo federal já deu a resposta também. Pode taxar. Vai ter recíproco isso aí. Taxou, taxaremos também. Então isso tudo mexe com o mercado. Isso mexe com o mercado, mexe com a inflação. Ele mexeu com a China também, né? Ele mexeu com a China, então, esse homem entra aí para fazer umas situações aí de muitas ameaças aí. Aí tem um fator agora que a gente acabou de falar dos combustíveis, que também a nossa produção é movida tanto do transporte ao combustível, que leva da indústria para os mercados ou para aonde que seja, através do transporte. Se aumentar o combustível, aumenta o frete, aumenta tudo e vai aumentar o preço dos alimentos. Então, tem vários fatores aí que contribuem também com a inflação. O transporte público também, né? Os ônibus que são movidos a diesel, isso entra no custo da inflação também. Exatamente. Em todas as capitais aí, quem acompanha o jornal, em 1º de janeiro, teve aí aumento absurdo aí, que o trabalhador que trabalha, pega 2, 3 ônibus para trabalhar, que paga por isso. Isso é o quê? Vai reduzir o que? O teu salário, porque se aumentou a passagem, você vai ganhar menos porque você vai ter que pagar por isso. Exato. Você entendeu? Então tem esses fatores aí que vêm contribuindo para isso. Sem bastar, se você trouxe a informação que não vou explicar de novo, o ICMS, que é um imposto estadual também, que foi do governo passado, que agora vai ter que ser colocado na conta dos combustíveis. Então, você pode ver aqui um cenário aqui muito trágico, mas real, que está acontecendo sobre inflação, taxa de juros, aumento de preço dos alimentos. Quando o governo vem trazer a informação, vamos abaixar, vamos fazer alguma coisa, o agronegócio não quer. É uma série de fatores que influenciam, né? É preciso analisar de uma forma ampla, mas você acha que eles estão aí fazendo muitas reuniões para tentar baratear o preço dos alimentos? Ia ter uma reunião na sexta-feira, eu não sei se aconteceu, sobre a questão do vale alimentação, vale refeição, depois a gente vai buscar mais informações sobre isso. Para ver como que o uso desse benefício pode ajudar também. Enfim, mas você acha que o governo vai conseguir alguma saída para tentar diminuir o preço dos produtos nos mercados? O governo vai tentar buscar, mas como tem um ditado, quando um não quer, dois não briga, o agronegócio não quer isso. O agronegócio quer ganhar dinheiro, então deixar bem claro, o governo vai ter que usar das suas ações, aí a gente corre também por situações que no sábado ocorreu também os novos presidentes da Câmara e do Senado, que nós vamos falar isso depois no próximo programa, que pode pactuar com isso. Será que eles estão realmente preocupados com nós trabalhadores? Ou vai deixar aí a boiada passar? Exatamente. Marcelo, para a gente encerrar, nos programas anteriores, a gente falou sobre as reclamações dos trabalhadores da sorveteria Bela Madre, que estavam preocupados com a questão do reajuste, que não havia sido aplicado. Tem alguma informação sobre esse assunto? Bem lembrado, Lívia. A gente tomamos as nossas atitudes cabíveis com o escritório de contabilidade, informando mais uma vez que foi o aumento, a data base é 1º de setembro, que foi concluído e não foi repassado para os trabalhadores. A informação que nós temos do escritório é que agora no pagamento
foi aplicado no pagamento de janeiro, que receberá agora em fevereiro, os aumentos referente a 1º de setembro de 2024. Então vai vir agora as diferenças. E aí eu quero chamar a atenção dos trabalhadores, se você recebeu e não entendeu e queira trazer ao sindicato para a gente fazer as contas, porque a conta é individual, porque depende do valor de cada um. Então se queira, eu não posso chegar aqui expor, até então que eu não posso expor aqui quanto cada um funcionário trabalha, ganha. Então precisa passar no sindicato para a gente fazer aquelas continhas básicas aí para verificar se foi feito a correção desde setembro até janeiro, que foi a aplicação. Então, os trabalhadores aí fiquem atentos da Sorveteria Bela Madre, que isso vai acontecer agora no pagamento. Caso não ocorra, nos procure, denuncie, não precisamos de nome, precisamos de resolver os problemas. Tem a porcentagem que foi reajustado o salário? Lívia, agora não me fale a memória, foi 5%, tá? Que isso é uma convenção estadual, porque eles não têm acordo direto aqui com o sindicato. Eles seguiram o acordo do Estado. Tá certo, então, tendo algum problema, o pessoal da Bela Madre procura o sindicato para resolver o problema. Bom, a gente põe um ponto final na edição de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa. Uma ótima semana, seja bem-vindo fevereiro. Fevereiro seja um mês de muitas vitórias e muitas lutas. Nosso encontro é na próxima semana. Convide seus amigos, conte conosco, que Deus abençoe. Boa noite.